Oi, gente! Hoje estreamos nosso podcast falando sobre um assunto que gera muita dúvida nas famílias e que nesse período que estamos vivendo se intensificou. Vamos falar sobre alfabetização. E para esse primeiro bate-papo, chamamos a psicopedagoga Silvia Nicolin. Oi, Silvia, tudo bem? Pode começar me situando um pouco sobre o que é alfabetização? Oi, Patrícia, tudo bem? Então, a alfabetização, né? É como dizem, é a chavinha que vira, né? Então, vamos entender um pouquinho. No dicionário, se a gente for ver, por definição, a palavra alfabetização, ela significa a ação de alfabetizar, de propagar o ensino da leitura. E alfabetizar aparece como prática de ensinar a ler. O que a gente tem visto, né, essa definição ao longo do tempo, ela era o suficiente para os educadores, né, para quem estuda isso. E eu acho que ficou muito claro isso também para a família. Então, meu filho alfabetizar é ensinar a ler. Ele não está alfabetizado, ou seja, ele não sabe ler, né? O que a gente sabe é que isso aí está muito restrito. É muito restrito você dizer que a alfabetização é apenas isto. Entende-se que a alfabetização começa desde o início da mais tenra idade e perpassa ao longo da vida, certo? Então, eu costumo chamar um aliado. Eu te coloco a alfabetização junto com o letramento. Tá, peraí. A gente está falando sobre alfabetização, que a gente consegue entender que é a habilidade, várias habilidades cognitivas que resultam na habilidade do ler e escrever, correto? Sim. E agora você me diz que existe também o letramento. O que é isso? É um processo à parte? É um processo a mais? O que é isso? Essa discussão ou essa palavra letramento vem criando corpo a partir do meado dos anos 80, né? Quando você entende quando você compreende o que é analfabetismo, o que é alfabetos funcionais, quando você vê letrado e letrado. Então, quando essas palavras começam a aparecer, ganha-se força o letramento. Então, eu costumo dizer que letramento e alfabetização, elas têm que andar juntos, dicotomicamente. Então, para você entender um pouquinho o que é o letramento, existe um poema de uma jovem americana de origem asiática que dos trechos do poema dela dizem que letramento não é quebra de código. Letramento é você ler a história, rir, chorar sem sair da cama. O que ela quer dizer com esse letramento? O letramento, ele é os famosos hiperlinks. Sabe esse texto que tem lá no que a gente vê nas redes sociais, em textos acadêmicos? Então, tá lá o texto em negrito, se você clicar em cima daquele texto, uau! Aparece um mundo de mais informações. O letramento é isso. São os famosos hiperlinks que a gente vai construindo ao longo da existência dessa criança. Entendi. Então, pode-se dizer que esse processo de alfabetização e letramento é também uma construção social. Isso, muito bem, Patrícia. Mas como que os pais, nesse período que a gente está vivendo, ou a família, nesse período que a gente está vivendo, como que a família pode corroborar com esse processo nesse momento? Tá. Então a gente vai pensar que a gente está numa escola e que as crianças são classificadas de acordo com as idades e interesses, certo? Então nós vamos classificar primeiro as crianças de 1 a 2 anos, onde elas estão adquirindo a fala, né? Estão no processo de aquisição da fala. Vamos fomentar esse processo com o quê? Com música, com muita comunicação entre os pares, né? Com brincadeiras que envolvam essa e que motivem a fala dessa criança, né? Onde ela consiga expressar verbalmente, né? O seu desejo por algo, né? Para a questão do cérebro, para ajudar na questão da maturação cerebral, blocos de encaixe, né? Percursos que você pode estar estipulando, isso num período curto, né? Porque o grau de concentração dessas crianças é muito baixo.
Se nós formos pensar nessa criança de 3 anos, né? Ela já adquiriu a fala, né? Ela já tem essa questão da aquisição da fala concretizada ou está em processo, né? Mas ela já começa a entender que não é só fala, que as pessoas usam outra forma de comunicação. Então ela vai começar a entender que existem números e letras, certo? Nessa fase também, até esqueci de te dizer, Patrícia, que na fase 1 e 2 eles também costumam fazer as garatujas, né? Quando a gente oferta papel para eles, eles começam a fazer as bolinhas, né? Que também é forma de comunicação. Se você compreender que a primeira escrita que nós temos é o desenho. O desenho é a nossa forma de comunicação, é a nossa escrita. Entende? Então, nessa criança de 3 anos, ela também já desenha bastante. Quem sabe a de 2 também já gosta de desenhar. Essa fase, quando a gente for ofertar esse tipo de material mais gráfico, que seja material mais espesso, que seja folhas grandes, que seja diferentes texturas, para que ela possa estar experienciando todo esse material, né? Porque fica na memória, né? São memórias para auxiliar naquele famoso, são as informações que vão ficar ali guardadas para aquele processo quando ela já estiver decodificando o código, entende? Essa mesma criança de 3 anos, nós já podemos estar pedindo para ela nos auxiliar a fazer uma receita do interesse dela, né? Que ela pode estar nos ajudando a fazer a lista de compras, né? Isso também está aliado para a criança de 4, né? A criança de 4 ela já pode estar visualizando bilhetinhos, aqueles papeizinhos que a gente pode, autocolantes, a gente pode estar colocando no interruptor, apague a luz, boa noite, amamos você, bom dia, quando vai tomar café da manhã, entende? Colocando para ela que uma das formas de comunicação também é a escrita. E que de tanto você estar investindo nisso, fomentando essa escrita, ela vai tentar escrever. Às vezes ela vai colocar no bolso da sua roupa para quando você estiver saindo para trabalhar. Querer escrever, às vezes até uma mensagem de texto no celular e mandar para alguém, para um outro parente, para algum amigo, enfim, para que ela possa estar entendendo que a comunicação também ocorre desta forma. E finalmente a criança de 5 anos, né? Ela ainda não entrou no primeiro ano, ela já entrou no primeiro ano, algumas leem, outras não. E essa questão, Patrícia, está muito ligada à questão também da maturação do cérebro. Eu vou te dizer que isso não é uma receita. Não significa que você vai começar desde o primeiro ano, desde um ano de idade da criança, estimulando, e que vai chegar com 5 anos exatos e ela vai estar lendo. Não. Isso é uma questão também de maturação de cérebro, de uma questão biológica, de uma questão também emocional dela, para que ela esteja pronta para esse ato, tá? Mas que são ferramentas que hoje, em casa, com pandemia ou sem pandemia, é claro que é uma questão de tempo também dessa família, que a gente pode estar fazendo para estar auxiliando, né? Se você for pensar na sala de aula dessa criança, dessas crianças, são salas riquíssimas em questões visuais, né? Tem muita cor, tem as letras espalhadas, professor que nomeia tudo, né? Junto com as crianças, eles nomeiam os objetos da sala, eles nomeiam os objetos pessoais dessa criança. Quem sabe você torna esse quarto dessa criança uma sala de aula dela, né? Você, dependendo da idade, a partir dos 3 anos, colocar o nome no guarda-roupa, na porta, quem sabe faz essa brincadeira com ela, e aos poucos você vai colocando o alfabeto também, para que seja algo visível, né? Isso tudo é letramento, entende? Tudo isso vai estar ajudando essa criança nesse processo de alfabetização, tá entendendo, Patrícia?
Não podemos esquecer também das leituras. Quando essa criança consegue ler, quando essa criança já ouviu desde criança a história do Chapeuzinho Vermelho, e ela vai ter um conteúdo lá que ela vai trabalhar sobre os tipos de habitação, a casa que também começa com C, que também é da Chapeuzinho Vermelho da história, que o amigo Carlos tem no nome, que a Cecília também tem no nome. Veja quantas palavras a gente pode tirar de apenas uma história que ela ouviu quando ela era criança. Aquela história que você contou com 1, 2, 3, que às vezes são histórias batidas, mas que ela visualmente ela foi vendo através dos livros, né, dos vídeos, e agora ela consegue transcrever para a realidade em que ela está. Fazer conexões, fazer esses hiperlinks, entende? Então, letramento é isso. Acho que são pequenas atividades, pequenas atitudes, pequenos estímulos que facilitam nesse processo da alfabetização. Tá, Silvia. Então, um resumo de tudo que você falou. A gente entendeu o que é alfabetização, o que é letramento, desmistificamos esses dois processos. Você frisou bem a importância da leitura, passando por todas as idades da criança, entendendo essa importância. E digamos que é importante que os pais não depositem a ansiedade deles sobre essas crianças. Porque esse processo, além de acontecer por um resultado de estímulos externos, também é um processo biológico. Isso, é um processo natural que vai ocorrer, né? O que acontece nessa corrida aí é que uns recebem mais estímulos, portanto essa criança está preparada já, outros recebem menos, mas que no final todos vão estar aptos. O objetivo é, se você passa por todas essas questões, se você estimula dessa forma, ele consegue atingir todas as competências e habilidades, né? Não só apenas ler e escrever, mas ler, escrever, entender, compreender, certo? Entendi. Silvia, obrigada pela sua participação, por ter esclarecido esse tema tão controverso da educação. E abrangente, né? E abrangente também. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia.